Sejam bem-vindos à primeira das duas entrevistas dessa semana do Insta Live. O convidado de hoje é Tato, vocalista e líder do Fala Mansa. Hoje a gente está iniciando um sistema de selos. Se você gostar da entrevista, se você quiser colaborar com a continuidade desse programa, você pode mandar um selinho com uma pequena colaboração para a gente conseguir manter o programa ao vivo. A gente fala de você no programa e com certeza pode e deve responder a alguma pergunta que você faça. Então estamos só esperando o Tato entrar em conexão com a gente e vamos embora. Professor Tato, como vai? Queridão, quanta honra! A Tudo honra é bem? toda minha. Primeiro, Lembro de vocês ali preciso saber se você está me animando. ouvindo bem, porque Tô ouvindo bem. eu coloquei o celular estrategicamente numa lata de Nescau e eu acho que eu quero saber como é que está o som para você que entende Não, de tá som. ótimo, tá ótimo. Bom, Então, lembro de vocês animando o pessoal da USP ali, né, em Pinheiros, né? verdade. Não é à toa que veio a chamar forró Forró universitário, né? universitário. E é curioso, né? Porque foi essa agitação ali na USP que depois motivou vocês a serem contratados pela Abril Music, né? Sim, na verdade, a agitação fez com que atraísse atenção para a Abril Music, né? Então eu chamo essa agitação aí de um movimento jovem cultural, né? Uma coisa que realmente chamou a atenção da Abril e principalmente aquele início onde na mídia não existia nem o estilo de música, o único lugar onde tinha essa referência era nas baladas noturnas, nas festas de forró. E assim, graças a Deus, a gente também começou não só na música, não tocando somente, mas também dançando. Eu fui produtor de eventos de forró, DJ, enfim, é, é, fazendo parte do movimento, né? Então, eu recentemente participei de uma live tua, do Xande e de uma outra pessoa. A coletiva. Isso. E aí eu perguntei para você, eu acho que não deu para elaborar tão bem a pergunta, mas eu perguntei o que faltava para o forró virar um fenômeno como um fenômeno sertanejo. E eu queria se referir assim, eu acho que se existe um mérito na turma do sertanejo, foi justamente você ter aquela figura do empresário, do investidor, Sim. que começou a colocar esses caras nas principais festas, nas principais estações de rádio, até virar. Você acha o que falta? A gente não tem um investidor para o forró, qual é o problema? Na verdade, primeiro é que existe dentro da. Aí vamos falar da grande mídia, uma visão do nome forró como já existindo, né? Sim, Muita gente, a gente está falando isso, mas, por exemplo, se você questionar algum adolescente por que não existe o forró na mídia, ele vai falar, não, peraí, claro que tem. Olha o Wesley Safadão, olha o Xande Avião. Então, assim, essa vertente que surgiu né, com o nome, eu não gosto de falar a palavra se apropriando do nome, sim, porque justamente por isso, porque na cabeça deles, na intenção da cultura que vem vindo, da cultura propriamente dita, presente ali do Nordeste, isso foi uma evolução, que também não vou chamar de evolução, mas uma repaginada do que eles conhecem como forró, certo? Então não sim. dá para questionar os reais né, autores dessa cultura. Mas, assim, o que eu acredito para o forró de origem, mais o rastapé, aí eu coloco o forró pé de serra, o forró universitário, que é o forró pé de serra, sendo tocado principalmente no Sudeste, eu acredito sim que falta um. Não é que falta, eu acho que eu vou falar o contrário, sobra uma coisa, que é uns princípios assim culturais muito fortes. É um princípio musical
de não querer abrir mão de zabumba, triângulo e sanfona, porque você não está carregando uma banda, você está carregando uma cultura, você tem que mantê-la. Isso não é mercadologicamente incrível para o mercado hoje, né? As Sim. temáticas, o forró pé de serra, o forró universitário, ele não abraça essas temáticas da fuleiragem, né, da inveja, da ira, da traição, da vingança, que é justamente o que abraça dentro de hoje do mercado do sertanejo. Então, eu acredito que o forró ele não está tão presente justamente por ir de encontro um pouco à demanda, né? Enfim, é só isso que eu posso dizer, porque tem muita gente boa, muita gente segurando essa bandeira, mas talvez essa bandeira ela é erguida não numa intenção só de ser do mainstream, mas sim de carregar uma bandeira de algo que existe, né? Uma origem, enfim, não sei se eu fui claro, mas Sim, sim. tentei. É curioso porque muitas lives atrás eu entrevistei uma menina chamada Juliana Linhares que lançou um belíssimo disco chamado Nordeste Ficção. E a gente falou muito dessa visão que a gente tem estilizada do nordestino, do forrozeiro, né? O cara tem Sim, que sempre ter aquele o chapéu de vaqueiro, o Gibão. se vestir como um cangaceiro e tal. Você acha que isso atrapalha um pouco, assim? Na verdade, isso já é muito antigo, né? Ele Sim, remete. Como a gente está falando de algo cultural que tem mais de 100 anos, que era dançado em volta da fogueira, a gente tem toda uma história cultural aí, então a gente tem muita coisa que ficou marcada, uma identidade muito forte, né? Tanto falando dessa história das vestimentas, enfim. Mas uma coisa ficou muito sempre marcada na sociedade como algo mais simplista e às vezes num sentido pejorativo, num sentido ruim, né? É o som do mais pobre, é o som. Você quer um exemplo? Propagandas de propaganda política, por exemplo, propaganda quando é a hora de mostrar o povo ali do trabalhador, o ralador, não sei o quê, a trilha sonora de fundo é sempre um shot, é sempre um forró. Pode, não é verdade? Enquanto, de um lado, há um orgulho nisso, porque realmente é quem segurou o país no braço, né? A gente sim. tem essa consciência, mas, por outro lado, sempre fica colocando dentro de um estereótipo, né? Foram anos de estereótipos. E vira e mexe vem alguém e quebra isso também, né? A gente, eu diria, citaria a Fala Mansa e o processo do forró universitário como um exemplo disso, mas também eu diria os grandes, para mim, grandes mestres que conseguiram fazer isso, Alceu, Elba, Gil, né? Mesmo Caetano, Djavan, todo mundo tem ali na sua MPB aquela, né? O Gil é um grande exemplo disso, Sim. né? O shot, o baião sempre permeando o repertório e, vamos dizer, refinando o que, cara, de maneira nenhuma não é que ele não é refinado, mas para a sociedade acaba dando pontadas de refinamento. Mas, enfim, é a história de coisas que são difíceis mesmo de se manter. Por isso que as raízes são tão fortes, né? Você estava falando isso, eu lembro que o jingle de campanha do Lula, né? Acho que na primeira eleição do Lula era um forró, né, era um Era shotzinho. sempre 70%. Se você for analisar, o que não é forró é o samba. É louco, né? Porque aí na hora desses gêneros se sobressaírem, aí ele não serve mais, né? Aí é muito. Isso é. Agora, você vê, por exemplo, outro exemplo, reality shows. Sempre você vai ver nas finais um forró, uma banda de forró, um trio, um shot cantado de uma maneira diferente, mais MPB, mas é um shot, né? Então, olha só a grandiosidade, né, do que a gente está falando. É importante que a gente também entenda, saiba, a gente tem que saber se colocar no lugar contemporâneo. Esse público não quer isso, mas ele não quer até a página um. Porque se você analisar o contexto da sociedade, os reality shows, as campanhas publicitárias, né, as novelas, você vê sempre isso como um núcleo muito forte, um núcleo de uma novela, né? É o Nordeste, é o forró. Acho que a Luci Alves é um exemplo disso, né? Que emendou duas novelas na sequência com essa coisa muito forte da música ligada ao personagem. Então, é,
eu acredito, e eu gosto de falar isso muito com a Fala Mansa, para cada escolha você tem renúncias. Eu acho que a escolha do forró, de quem trabalha com forró, de se manter fazendo, te renuncia um pouco desse mercado contemporâneo que está sempre mudando, né? Porque você escolheu fazer algo. Então, a curto Sim. prazo, isso não é bom, mas a longo é o que faz perdurar, né? É o que faz ter essa raiz forte, e isso reflete não só o trabalho da Fala Mansa, mas eu digo em geral, todos os grandes aí que trabalharam com forró, mesmo Dominguinhos, né? Você olha o Luiz Gonzaga, vamos falar, que ele teve, né, o seu auge musical, mas ele também teve o seu momento em que os olhos do mercado estavam olhando para outra coisa, né? E o perseverar foi que fez o Luiz ser o Luiz, né? É. Agora, o Fala Mansa é interessante porque quando o Fala Mansa surgiu, o Fala Mansa tornou o forró mais pop, mas vocês exatamente não desvirtuaram, né, o forró. Vocês continuaram fazendo forró como ele era feito. O que você acha que você acha que vocês modificaram no gênero? Assim? Eu sempre gosto de falar que o nosso som é a gente tentando fazer forró. Se a gente percebe ou não, né? Tipo, mas muda, bota. Não, mas a gente está tentando fazer. Mas as influências não deixam, né, você fazer da maneira que é feito no Nordeste. Por exemplo, eu acho que um ponto importante é a temática. Eu gosto de escrever muito sobre determinados temas. Escrevo muito sobre motivação, que é o que eu mais gosto de fazer, amizade, alegria, fé, coisas que permeiam o forró, mas eu não entro em aspectos mais clássicos do forró, como, né, a seca, o sertão, né, justamente porque eu não vivo isso. Não. Então, talvez aí esteja um ponto que é diferenciado no nosso trabalho. As influências musicais também. Eu sou um cara criado no Sudeste, onde eu ouvia rock and roll, ouvia música indie, alternativa, sabe? Então, na hora que eu comecei a compor forró e fazer as músicas e vivenciar o forró, inconscientemente as minhas canções tinham dentro, principalmente da linha melódica, melodias de Pixies, Pavement, coisas que eu ouvia que são menores e que eu enxergo no meu trabalho, né? E que casam muito bem com essa coisa motivacional, que são sempre melodias mais, né, emocionais também, muito. Então, a Fala Mansa é o forró feito por paulistas, né? Forró de paulista, é igual o americano tocando samba. Mas acho que a gente foi dando uma melhorada através dos anos, graças a Como Deus. dizia como dizia o Daí, acho que era o Daí Cabeça de Poeta, né? Que era o forroque, né? Forró rock, se você analisar na música, você tem um monte de coisa, né, que permeia assim. Aliás, a nossa MPB, ela é um oceano de baiões e de shorts, né? É incrível. A antiga MPB, a nova MPB, né? Se você citar, eu gosto de citar os trabalhos, por exemplo, a Maria Gadu, ela tem baiões lindíssimos, né? Então todo mundo, aí você vai para a cena mais atual, Melim, por exemplo. O Melim Sim. tem baiões ali que são tocados como baiões mesmo. Então a gente está aí, né? Você vê que o forró está Sim. aí presente, né? O próprio Skank, né? Porque o dancehall que o Skank fazia, que esse reggae eletrônico e o baião são muito parecidos, né? A batida e Sim, tal. sim, sim. O chachado tem muito essa coisa do o, o reggaeton, né? Ele tem essa coisa do tá, 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 tá. Isso aí, quem inventou não foi os caras agora nas picapes. Isso aí foi quem inventou foi o Lampião na fogueira, entendeu? Dançando, arrastando a Tem, chinela. tem duas histórias muito engraçadas, né? Eu lembro que eu lia muito, eu cheguei a trabalhar na Bis, né? E aí uma vez tinha uma coisa chamada Cabra Cega, que você tocava um trecho de uma música para um artista, e o cara tentava adivinhar. E eles tocaram uma música da Suzane Vega, que era In the Eye e tal, não sei o quê. Tocaram pro Jorge Ben, o Jorge Ben falou, isso é shot. Shot. É isso. Teve uma história com Dominguinhos também, né? Com Luiz Gonzaga, viajando com Gilberto Gil, e ele realmente ouviu Bob Marley. Ah, Sim. e ele falou, chamou de shotzinho, safado. Não, Dominguinhos.
Vamos falar um pouco de Dominguinhos. No Dominguinhos tem uma história maravilhosa que o Dade, da Cor do Som, me contou umas 3 semanas atrás, né? Que o primeiro hit, né, da Cor do Som foi Abrir a Porta, que é uma Abrir parceria a do porta. Dominguinhos com o Gilberto Gil, que era um shot, né? Sim, sim. A Cor do Som pegou a música, virou uma balada, com piano, com não sei o quê. Aham. É disse que o Dominguinhos ouviu e falou assim: essa não é minha música, não. É muito clássico, né? Como Muito é que era a clássico. convivência de vocês com ele? Pô, é de aprendizado, né? Acho que qualquer músico no mundo sonha em ter essa sorte que a gente teve de ter perto a sua maior referência, um dos pilares, né? Porque Dominguinhos, ainda em vida, já se tornou um pilar da nossa cultura, Sim. um pilar musical, não só através do forró, mas como musicista, né? É o maior, para mim, o melhor musicista que eu já vi na vida. Uh, não que eu seja um grande, mas como eu sou um grande andarilho musical, fui para vários lugares do mundo e sempre gostei de ver, Dominguinhos era surreal. Então, assim, ter ele por perto já para a gente foi uma grandiosidade na profissão, mas acho que o que todo mundo responde sobre Dominguinhos é a mesma coisa. O quanto ele ensinava além da música, ensinava os princípios de um artista que é grande, mas que ele não se trata com essa grandiosidade, não com menosprezo, mas por entender que a sua simplicidade é a razão da sua grandeza, sabe? Dominguinhos tinha isso muito forte e hoje a gente vê esse reflexo nas bandas e trios de forró que tem por aí, né? Todo mundo é muito unido, muito solícito, muito, né? Tem um papo muito coeso, né? Ninguém desvirtua tanto desses, vamos dizer, dos ensinamentos, né? Que vieram de Luiz Gonzaga, de Jackson, enfim, mas que tem Dominguinhos como seu principal, né, veículo de, do caminho dessas mensagens, né? Dessa coisa que, cara, ele acabou virando um dos pilares. Então, para mim, ele tocou no nosso DVD, isso em 2005, num DVD da MTV, que cara, é um marco. Isso é uma coisa assim que depois a gente veio a pensar, é um marco dentro da MTV, um canal que teoricamente era mais do rock, né? Não abria tanto espaço, era mais segmentado. Você ter uma Fala Mansa já era algo incrível, mas depois, com o passar do tempo, eu pensei, cara, teve um Dominguinhos, né? Ali presente, tocando. Olha que grandioso, né? Que é para essa história do forró, né? Eu, por exemplo, eu tô aqui em Itaúnas, no Espírito Santo, que é vamos dizer, um reduto do forró, assim, desse forró universitário e tal, né? Inclusive, estou aqui na Secretaria do Parque, que é o único lugar onde eu tenho uma internet confiável. E, assim, aqui eu vejo a mesma coisa. É uma parte dessa linha cultural do forró que talvez algum tempo ela foi rompida e ela se soltou e ela, pum, colou aqui e começou a crescer aqui. Então, aqui a gente teve Dominguinhos, aqui a gente teve Alceu, aqui a gente teve Elba. Estou falando de uma vila de pescadores. Olha que grandioso isso, né? Aqui a gente tem o Fenfite todo ano, que é um festival que por aí, você fala festival já é incrível, porque não se fazem mais festivais de bandas com torcida. Aqui você vem, são trios de forró com torcida, com bexiga, com uma semana de eventos. Você não tem isso em nenhum lugar do mundo. Então, isso partiu do Dominguinhos. Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito com Dominguinhos, essa simplicidade, essa energia. A gente não precisa aparecer lá, mas aqui tem que ser grande, tem que ser bonito. Então, isso é dele, né? Muito dele. Você tem um disco ao vivo de vocês, que é bem legal. Vocês gravaram Raul Seixas, né? Que é um cara que sempre achou que o shot e o rock and roll eram ritmos irmãos, né? O Raul, não, sem dúvida nenhuma. Raul tem a Let Me Sing, né? Que ele Sim. mistura o rock com o shot, né? Que é exatamente disso que a gente vinha conversando, né? Como
todo o folk de todo o país, né, ele tem duas células muito presentes, né? Que é a célula dobrada, né? Que para a gente é o rastapé, né? E a célula desdobrada, que é o shot, né? Você vê na Alemanha tem aquelas músicas bem de dançar junto aqui com a cerveja, né? Que é o, é o folk music, né? Da Alemanha, que também tem essas duas. Na França também, que é meio a valsa mais desdobrada, né? Que é o shot. Então, assim, tudo que faz parte dessa folk music, né? Em cada país, ela é representada assim. E no Brasil, se você analisar, ela tá dentro do forró, tá dentro do... E Raul Seixas percebeu isso muito, né? E usou muito disso, né? Pela influência. É. Agora, vocês lançaram, no ano passado, vocês lançaram uma música que aí você me traz uma outra inovação no forró, que é você tocar ukulele, né? Ou ukulele, como eles falam, sei lá. É. E que é uma letra muito boa, principalmente nos tempos que a gente está passando. É uma letra muito positiva, que é principalmente um estilo que você faz muito bem, não? É o que eu gosto de fazer, assim. E aí, num momento como esse, era o que eu precisava fazer, né? A gente tinha, lógico, planejamento antes da pandemia de uma música já para ser lançada e brecou tudo, porque assim, eu pensei, cara, se eu sou um cara que as pessoas procuram para ter uma mensagem positiva, nesse momento é que elas mais precisam. Então eu vou escrever uma canção para esse momento. E paralelo a isso, tem 5 minutos aí para eu contar uma história que é interessante. Lógico. Paralelo a isso, eu recebo diariamente, né, pelo WhatsApp, que virou um super mercado de composição e compositores, eu recebo músicas, né, de vários compositores. E aí, um belo dia, um moleque, eu digo moleque porque é bem mais jovem do que eu, na casa dos seus 20 e poucos anos, me mandou uma música desses tipos de sertanejo mesmo, com a temática do sertanejo, o que vende hoje realmente. E ele me mandou a música, eu falei, puxa, irmão, isso aí realmente é o que funciona aí hoje em dia no mercado. Mas, putz, não é o que a Fala Mansa curte fazer. Então, quando você tiver uma música que fale de alegria, de fé, de amor, de esperança, de amizade, manda para mim, que eu vou ter o maior prazer de ouvir, né? E aí, deu uns 5 minutos, ele mandou um pedacinho de violão e voz cantando um pedaço de um negócio, assim. Mandou com aquele desacreditado, né? Assim, ó, eu escrevi há algum tempo atrás, tá, vou te mandar, que é mais ou menos isso que você falou. E era muito bom, era o começo de Amor que Tudo Pode. E eu falei, irmão, é isso. Posso mexer nessa música aí? Escrever junto? Ah, pode, beleza. Aí eu escrevi o resto da música, usando trechos lindos dele. Não fui eu que fiz a música diante de um trecho dele. Foi uma música 50% dele e minha mesmo. A estrofe dele era linda do meio. Eu coloquei mais uma e virou Amor Tudo Pode. Eu não, o compositor chama-se Felipe K. Eu não conheço o Felipe K. A gente fez essa música juntos, sem se conhecer. Eu mandei para ele de volta, falei, posso gravar? Não sei se ele acreditou na época que a gente gravaria. Gravei cara, veio no momento certo, na hora certa, com a temática certa. E assim fiz o Amor que Tudo Pode, com essa intenção de realmente sanar o coração das pessoas com música, que é o que sana a nossa sociedade, né? Ou que Quais pira são ela. quais são os planos do Fala Mansa para 2021? Como é que você está? Conseguir fazer os planos de 2019, né? Os planos estão lá de 2019. Deixa eu pegar aqui na agenda de 2019, porque tá ali. A Fala Mansa, eu acredito que, assim, acredito porque foi intencional, nada foi em vão. A gente permaneceu durante esses 22 anos muito fiéis ao que a gente buscava, por entender a partir de um momento que não era o que a gente buscava só, mas é o que a gente passou a representar. Fala Mansa passou a representar um estilo musical, né, quando você vai numa festa de debutante, numa festa de casamento, na hora que tem as 3 músicas de forró, toca Fala Mansa ali, assim, virou uma identidade muito forte dentro de um estilo. Então, a gente se preocupou muito nesses 22 anos em fazer trabalho sem tirar a mão
dessa representatividade. Por que isso seria perigoso? Isso poderia ser, a curto prazo, poderia soar como, cansaram do forró, estão tentando outra coisa, não está dando certo. E a gente se manteve fazendo durante 22 anos. Agora, antes da pandemia, foi o primeiro momento que a gente sentou e falou, cara, acho que deu. Do que a gente fez até agora, a gente conseguiu ter a nossa identidade, não ofende, se a gente fizer algo agora diferente, não vai ofender, né, tudo isso que a gente já fez. A gente já tem um aval da sociedade, meio assim, né? Pra você poder dar uma... E outra, a gente já tem uma representatividade suficiente para que outras pessoas legais se interessem em unir a nossa musicalidade, né? E aí pensamos na história de nos juntar com artistas de outros estilos para cantar junto com a Fala Mansa. Esse é o projeto. E a gente já gravou a primeira música, que, cara, é uma música linda, que é o que a gente ia lançar ano passado, com participação da Isa. E, assim, é um momento, assim, da nossa carreira muito diferente, porque é a primeira vez que a gente vai colocar esse pezinho em outro lugar, e não poderia ser com qualquer pessoa, não poderia ser com alguém que não tivesse as nossas intenções musicais, né, princípios legais bacanas. E a Isa é incrível, né? A Isa tem também uma ligação muito forte com o Nordeste, porque ela morou em Natal, né, morou no Rio Grande do Norte. Então, isso por ela mesmo, foi a primeira vez que eu conheci a Isa, foi ela me puxando pelas costas e falando, cara, eu sou muito fã do que vocês fazem. Então, já deu essa abertura pra gente. E a gente só brecou esse projeto para poder fazer essas músicas durante a pandemia de apaziguar. Agora a gente lança Não Desista Agora, no dia 23 agora, que é mais uma, vamos dizer, a continuação de Amor que Tudo Pode. Agora que é a hora em que está quase chegando, mas que é aquela hora mais difícil, porque você precisa dar um sprint, você não tem mais gás. Essa música é para isso, né? Com essa intenção. E aí, se Deus quiser, a partir de dezembro, a gente já começa a estruturar esses feats com várias pessoas incríveis. Eu falei a primeira que eu nem podia falar. Eu já falei, então, mas para você, não tem como não falar, cara. Você merece. Você já tomou a vacina, não? Tomei a minha primeira dose. Que, aliás, tem muito a ver com essa música Não Desista Agora, que a gente gravou o clipe para fazer uma... Eu gosto muito de fazer clipe. Amo fazer clipe. E eu gosto que o meu clipe sempre tenha uma intenção por trás da canção, uma intenção por trás do vídeo, né? Uma ação social, uma surpresa para alguém, sabe? Eu gosto sempre de mexer com isso, com essa motivação emocional diante do clipe também. E aí, Não Desista Agora, a gente está fazendo uma campanha de incentivar a vacinação e fez uma surpresa para as pessoas em postos de vacinação. É isso que eu posso falar no momento. Não sempre quis falar isso. Agora, eu tenho uma amiga, Daniela Paixão, que mora em Dublin. E aí, quando ela soube que eu ia entrevistar você, ela simplesmente me manda uns vídeos, não sei se é um trem ou um ônibus, do pessoal voltando da praia cantando Fala Mansa. Né? Uns brasileiros cantando Fala Mansa e os irlandeses tentando aprender forró. Como é que é isso, cara? É muito legal, né? Poder ver aonde foi chegar, né? Essa perseverança, essa teimosia. Pois é. Dublin é um lugar especial ainda. Você citou Dublin, foi um lugar que a gente teve a alegria de tocar, inclusive, no The Academy, uma casa incrível lá, que é sold out, assim, foi um dos lugares da Europa sold out. E isso deve-se muito à dança. A dança na Europa, ela tem uma importância gigantesca, né? As academias de dança, e eles estão abraçando cada vez mais o forró, graças a muitos brasileiros, professores que estão, né, na Europa, e isso está chegando nas bandas também, porque daí a galera que vai aprender nas escolas vão procurar que som que é, e aí acaba chegando na gente, e é muito legal, você vê, a gente tem, hoje já tem música nossa regravada na Finlândia, por exemplo, Chuva mesmo, né, do Escuro, tem uma versão em finlandês incrível, cara. Incrível. Eu só não falo que é melhor que a original, porque o Luiz Carlinhos,
que é compositor da música, vai ficar bravo comigo. E porque eu não entendo o que ela fala. Mas é muito boa. Então, é muito legal você ver que o forró ele está tendo um respeito muito grande lá fora através da dança e já trazendo, levando as bandas para lá também. Muito bom. Eu acho muito maluco porque você está falando da Finlândia, a Finlândia é a capital do metal melódico, né? Que é aquela coisa do metal com música clássica e de repente se rendeu ao forró, assim. Pois é, né? Você vê que é uma mistura, eles gostam de dar uma misturada, então, né? Porque eu dei uma olhada nos ritmos que eles têm lá também, que também eles usam sanfona. E é bem parecido com o rastapé. Tem um Sim. ícone lá, um cara que ele toca umas músicas que é bem o rastapé, assim. Então acho que volta um pouco naquilo que a gente falou também. Eles conseguem enxergar ali uma raiz, né, musical próxima da deles e para a gente é só alegria, né? A Europa, principalmente nesses últimos 2, 3 anos, ela tem realizado muitos festivais, né, de música, mas com workshops de dança, não é tão focado nas bandas, mas sim no workshop das danças, né, de aulas de dança. E acho que isso, para isso virar festivais de música mesmo, falta pouco, falta pouco. O Márcio Amadeu colaborou com a nossa live, comprou um selo. Vamos ficar, somos Caramba, chiques. O caramba, Márcio é muito eu grande, nunca cara. tinha visto isso, hein? Eu E aí também que ele não, me peça para devolver depois, hein? Porque isso aí eu nunca tinha visto. Comprou um Não, selo. agora você está falando isso. Pô, em Nova Orleans, vocês nunca tentaram tocar em Nova Orleans? Não, a gente toca muito, né, nos Estados Unidos. Foram 12, a gente vai para a 13ª agora, se tudo der certo, em setembro. 12 turnês. Mas os Estados Unidos ele tem aquela coisa ainda que não é ruim, aliás, é muito legal, é super saudável, principalmente que você vê para o público lá, que é os shows para a colônia brasileira, né? Então ele acontece Sim. muito mais nas cidades onde a colônia é muito grande. Eu não sei, não tenho informações sobre a colônia brasileira em Nova Orleans, mas ela não tem talvez tanta gente quanto em outros lugares onde é possível fazer os shows. Sim. Então, os shows acabam se concentrando, né, em Los Angeles, no lado da Califórnia, em São Francisco, e Sim. Boston, né, Nova York, Newark, né, que é muito forte, para o lado de cá, e Flórida também, né, Orlando, Miami. Não, Mas aí aqui chegando em Nova embora. Orleans tem o Zydeco, né? O Zydeco lembra muito o forró, né? Assim, que fez uns shows incríveis no Brasil aqui Sim, sim. do acho que no Bourbon, né? Teve O uns. pessoal do Burma, é. Tem um cara de Zydeco que é o Terence Simeon, que é É muito. isso, esse aí, esse aí. Teve um show incrível dele que eu, inclusive, assisti, que você vê mesmo que tem uma, uma proximidade muito grande. É meio que sei lá, né? É um bebop na sanfona, né? Uma coisa meio louca, mas bem legal, bem bacana. Então, agora a Luci Alves fez um disco dedicado ao repertório do Fala Mansa. E a gente costuma falar, né? Pelo menos na música americana, a gente costuma falar que quando uma canção fica muito conhecida e é regravada várias vezes e é sempre lembrada, assim, chamam-se de standards, né? Você acha que o Fala Mansa já virou um standard do forró, assim como as canções do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos? Eu esperava ainda ter que trabalhar uns 30 anos para isso acontecer, assim, para verdade, sabe? Porque a gente está falando de forró, né, cara, que já tem é gigante, né, um oceano, assim, com tantos ícones, né? E a Fala Mansa aí é um peixinho ainda crescendo no meio desse oceano todo. Então eu imaginava que demoraria mais para isso acontecer, tal. Mas também eu entendo um pouco essa representatividade vir para essa galera, porque também nasceram, né, e foram crescendo musicalmente dentro desse ambiente, né, onde a Fala Mansa estava muito presente. Então, cara, é honroso. A Lucy foi muito generosa, né? A Lucy é uma artista multi-instrumentista, né? Que, além disso, é atriz, né? Que ela tem portas abertas em todos os lugares, poderia escolher o que ela quisesse. E ela, além de generosa, ela foi muito sábia na escolha do repertório, que representava muito bem a Fala Mansa, mas também
na hora de representar, e não, ela não tentou criar, né, algo que não existia dentro da música, ela soube enxergar o que tinha música, e ela fez algo que seria impossível para a gente fazer, que é pegar músicas que a gente, quando a Fala Mansa grava, ela se preocupa com algumas coisas que são muito pontuais, tradicionais, né, no forró. É o zabumba, o triângulo sanfona, sempre presente, né? Coisas que a gente não pode mudar, ou até então não poderia mudar, porque aquilo que eu falei, sempre buscando manter essa representatividade. Mas eu tinha o sonho de ver pessoas poderem pegar determinadas músicas minhas e tocarem em um estilo diferente, porque eu sei que eu, por algumas amarras, não abri, né? Não abri essa possibilidade dentro da Fala Mansa. Mas que eu, a Avisa, por exemplo, é uma música minha que deu até o nome do disco da Lucy. Sim. É uma música que, cara, eu sempre queria ouvir a Avisa sem as amarras que eu mesmo criei, assim, né? De estar naquele beat exato do baião, com a sanfona, né? Que pra gente, obviamente, é o que funciona, mas que eu falava, pô, a Avisa é uma música que ela tem mais a oferecer, se for em algum estilo tal, e ela soube fazer essa leitura. Foi a primeira coisa que eu falei para ela. Eu falei, cara, a Avisa tá abertura de novela, meu, tá muito linda. Então, ela, além de generosa, ela foi muito sábia. Virou uma balada, né? Uma balada pop. Pô, começão de novela lindo, cara. Não, eu achei interessante o que ela fez. Agora, voltando à questão do standards, assim, você recentemente fez uma live com a Anastácia, né? Que é talvez não, acho que é a maior compositora que a gente tem na história do forró, é a Anastácia. Compositora, assim. Sem dúvida, letrista, né? Anastácia é muito letrista. Pois é, estamos falando aí de um standard que na verdade, ela passou das fronteiras do forró. Porque se você analisar Eu Só Quero um Xodó, por exemplo, para mim, se você querer representar MPB em alguns pilares, e cada música for um pilar, Eu Só Quero um Xodó é um pilar da MPB, né? Que é aquela linha do Gil mais do shot, né? Sim. Que você vê em vários, mas ela representa, porque talvez da MPB é uma das 20 músicas de maior êxito. E a gente está falando da Anastácia, está falando de forró, né? Então, essa representatividade aí é um standard de peso mesmo, né, cara? A gente chega lá, a gente chega lá. Qual é aquela? Tem uma que ela fez, acho que logo quando ela se apaixonou pelo Dominguinhos, é aquela Vem, amor, vem. Acho que é Sanfona Chorada. Querendo chorar. É Sanfona Sentida, né? Em todo sentido, isso. Inclusive, eu conversando com ela, a gente estava falando sobre músicas que quanto a música é ligada à motivação, ao amor, sim, né? E aí me veio essa música, eu comecei a cantar, daí eu lembrei, meu Deus, é a sua. Eu cantei porque eu lembrei dela, é dela. A outra que o Gil gravou também, traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Isso cara, é incrível, assim, e é dela também, uma história incrível. A história da Anastácia e do Dominguinhos dá um disco temático, né? Filmão, eu sempre, quando eu encontro ela, eu falo, sua vida dá um filme. Tem um livro muito bacana da Anastácia, que conta a história dela desde que ela saiu do Nordeste. É inacreditável. Você lê o livro, você fala, não é possível. Tá inventando isso aqui, porque é um filme completo. Eu lembro dela, cara, falando de como era a excursão, né, com o Luiz Gonzaga, né? Que ela ia para a bilheteria, né? E aí eles iam para o centro das cidades, assim. A Ladiak tinha show e tal. Nas coxas mesmo, não tinha essa. Chegava com o carro, né? Já com um falante em cima. E Luiz Gonzaga muito, né, muito protetor, né? Sempre deles. E não deixava nem eles namorar, né? Ela falava que quando podia, ela tinha que dar tinha que pular a janela. Em compensação, acho que dá para falar, isso não tem problema. Ela falou assim, rapaz, se o Luiz Gonzaga não fosse estéreo, ele ia povoar, o Nordeste ia ser muito mais povoado do que é hoje.
Ele gostava, né? Ele gostava. Não, pode falar, porque o filme já conta muito isso, né? E voltando ao Fala Mansa, aí você fez uma live com o Xande Avião, que é uma outra linguagem, né? O Xande. Não, primeiro, assim, eu gosto muito de receber energia das pessoas que me querem bem. O Xande é um cara que, cara, ele voa no Nordeste. Você vê o show, ninguém tem ideia só indo mesmo, o que é um show do Xande no Nordeste, assim, sabe? O carinho das pessoas, né? O fervor do público do Xande é um negócio incrível, assim, para ser estudado mesmo. E é um cara que sempre me deu a mão. Eu sou um paulista chegando lá, né? Você pensa um paulista chegando em Caruaru lá com uma metida a besta, com uma bandinha, na época lá, banda de forró, bandinha de forró de São Paulo, né? Essa bandinha aí de São Paulo, que na época a gente, né, passava maus bocados assim que eram sempre sanados com a música. Tinha jeito. Entrava no palco, quando saía, opa, que legal, lembro dessa batida aí, me lembra minha infância, pô, essa música eu tocava quando eu era pequeno, enfim. E o Xande foi sempre um cara que deu a mão, que puxou e falou, cara, isso aí para mim me representa, sabe? Então, estar ali primeiro, uma gratidão ao Xande pela maneira com que ele me trata, de ser humano para ser humano, e também porque eu acho importante, com a visibilidade que o forró, esse forró, eu chamo eletrônico, mas não acho nem pejorativo, é um nome que eu acho que cabe bem, que é o forró eletrônico. Ele tem uma visibilidade tão grande que a gente tem sim que estar lá presente e mostrando esse outro, né, forró, assim, que é o forró com a intenção mais antiga, mas que faz parte dessa linha inteira cultural do Nordeste, né? Então é importante, é extremamente importante. E importante para a Fala Mansa esse alcance. A Fala Mansa não é uma banda de Instagram, por exemplo, que, que, que o seu trabalho tá sempre presente no Instagram, né? A Fala Mansa é uma banda de estrada, é uma banda do fazer, né? Dos discos, da estrada, do palco, do show. E não é tanto do Instagram. O Xande é muito do Instagram. Então isso é importante para a gente também estar junto. Então, cara, é igual aquela frase do Paredão, né? É por afinidade mesmo. Afinidade. Você acha que o público, por exemplo, do Xande tende a gostar do Fala Mansa? Você acha que um cara que vai ao show do Wesley Safadão, por exemplo, vai curtir um show do Fala Mansa? Porque vocês fazem um show agitado também, né? Sim. É, os exemplos que a gente tem, né, que a gente vive, né, são sempre muito positivos. Uma coisa que é importante se pensar é que uma musicalidade quando ela é repetida, né, muitas vezes, incansavelmente no ouvido das pessoas, ela acaba, principalmente essa musicalidade do forró eletrônico, ela tem na batida, né, aquela repetição, né, aquela batida que a primeira música, a segunda, a terceira, a quarta, é sempre a mesma ali, martela tanto que às vezes as pessoas começam a entender o forró daí de Zabumba Triângulo Sanfona como algo menor, sabe? Assim, sabe o que eu estou querendo dizer? É menor Sim. na sonoridade mesmo. Então, eu tenho um pouco de receio disso, que essa galera que ouve muito essa coisa do piseiro, né? Que agora tem, do É. arrocha, do forró, que entende-se como algo derivado do forró, que eles não consigam captar tanto essa coisa do forró mesmo, mais pé de serra tal, por achar que tá faltando algo, sabe? Assim, então essa é a minha preocupação muito grande. Mas a gente tenta muito com a Fala Mansa nos shows suprir isso dentro do espectro da sonoridade, né? Assim, pô, a gente precisa chegar naquele grave dos caras, sabe? Você vai num show, você precisa chegar aqui, nesse grave aqui, a gente precisa atingir esse leque aqui, que nem os caras atingem, porque senão vai ficar pequeno, né? Então, acho que isso, através dos tempos, a gente foi aprendendo muito, que se adequar
musicalmente, não é mudando o som, mudando a batida, mas é um grande trabalho para os técnicos de som aí, né? Do cara falar, puta som de Zabumba Triângulo Sanfona, bicho. Parece que tem um monte de gente tocando e né? Então, mas a gente penou muito com isso, Sérgio. Eu acredito que, em grande parte, no começo da carreira, no Nordeste, a gente penou muito com essa coisa de fazer o som que a gente fazia no Canto da Eme no Remeleixo, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, fazer lá, entendeu? Tipo, entrar os quatro no palco, cantar não sei o quê, aí a galera ficava meio, peraí, né, tá faltando alguma coisa, né? Porque eles estavam acostumando com banda, som, luz, né? Época, imagina, aquela época era gente no palco e magníficos, vamos dizer. Cara, Magníficos era o Globo de Ouro, assim, né? Aquela Rock in Rio, assim, né? Luzes, dançarinos, piruetas. Aí entrava a Fala Mansa, que era o que estava bombando nacionalmente. Entrava os quatro lá, tocando. O nego falava, peraí, tá faltando aqui, né? Então hoje a gente conseguiu suprir isso bem através dos músicos que nos acompanham, tal, já ajudou. Grandes escolas com Alceu Valença, Elba Ramalho, Sim. que aí tem Gilberto Gil. Você vê os shows deles de Dominguinhos, a banda de Dominguinhos. Puta, eu nunca vi alguém fazer forró, tão forró, com outros instrumentos que nem Dominguinhos. É gigante, né? Então estamos aprendendo. O Alceu que conta uma história, né? Que ele ficou todo envergonhado quando ele abriu para o Luiz Gonzaga, acho que era alguma coisa assim, porque o Luiz Gonzaga talvez fosse achar que aquilo não fosse o forró, né? E aí o seu Luiz viu e falou assim, bonito que você botou o teclado para fazer o lugar do pífano, né? Não sei se foi o teclado ou a guitarra que ele fala um negócio assim. Uhum, que legal, né? Legal. Esse aval é o aval que fez o Alceu se manter sendo Alceu, né? Essas coisas são Sim, muito importantes, né, Sérgio? Eu vejo, acho que o Dominguinhos mesmo, em várias entrevistas, ele foi muito, né, generoso com a Fala Mansa, né? Falar sobre a importância da Fala Mansa dentro desse processo todo de evolução do forró. Isso, ele sempre foi muito generoso nessa parte também. é. Agora, e você acha que, por exemplo, hoje o Fala Mansa, quando o Fala Mansa voltar, vai querer trabalhar muito mais com essa coisa da produção, como você vê nos shows de um Xande de Avião, de um Magníficos ou de uma Solange Almeida? Tem que ter. Você acha que além da música, a banda tem que se preocupar com o espetáculo também? Sim, total. Primeiro que assim, o espetáculo tem que ser condizente com o que você passa, né? Não É, adianta também, né? A Fala Mansa é uma banda que ela tem uma identidade, uma característica muito própria, né? E aí a gente, por exemplo, eu custei a ter painel de LED atrás do palco, por exemplo. Eu sempre gostava da cenografia, ao invés do sim, painel de LED propriamente dito, assim, porque eu achava que era uma parte eletrônica que ia tirar virtual, né? a organicidade, né? Tirar a naturalidade, enfim. E isso eu fui quebrando aos poucos, né? Com um jeitinho, misturando as coisas. No próprio DVD da Fala Mansa tem, acho que é o primeiro DVD nosso com painel de LED, mas de uma outra maneira, que ele se abre durante o show. Ele tem as dunas de Itaúnas, que foi gravado em dunas, tem as dunas representadas, enfim, sempre eu tento dar essa cara. Eu digo para você que assim a cara da Fala Mansa não é a mega produção visível. Eu Sim, acredito que a cara da Fala Mansa ela tem que ser sempre essa coisa mesmo mais orgânica. Só que o mercado ele tem se especializado cada vez mais até nisso, né? Até o menos ser mais, né? Eles conseguem fazer com louvor. Então, acredito que agora, com esse projeto, que a gente vai ter esses feats, essas misturas do ano que vem, acredito que vai abrir também uma porta para isso, para a gente, uma possibilidade. Porque eu já comecei a pensar fora da caixinha, assim, né? Criando sim. o próximo cenário. Eu tenho a pachorra, faz tempo que eu não uso essa palavra, de querer criar os cenários da Fala Mansa também, né? Desde o início. Eu gosto muito, eu acho que é uma é um complemento da minha obra, né? Assim, das minhas músicas. Então ele tem que ter uma textura que envolve totalmente minha.
Não que eu acerte sempre, mas eu gosto muito, faço porque gosto também. E para esse próximo trabalho eu já comecei a pensar fora da casinha justamente por isso, por agregar outros estilos. Agora, eu lembro que quando o Fala Mansa estourou, e logo em seguida veio o tal de sertanejo universitário, um dos pontos vitais do sertanejo universitário foi justamente a sanfona. Você acha que o forró universitário, de uma certa forma, revitalizou a sanfona para o sertanejo? Pô, aliás, foi um salto assim de 0 a 100, né? Porque na época que a gente começou, era difícil demais achar um sanfoneiro. Você não achava sanfoneiro, você achava sanfoneiros mais velhos, né? Já uns sanfoneiros mais velhos. É por isso que o Valdir da Fala Mansa é o mais velho, assim, né? Não estou aqui chamando ele de velho, porque Vintage. é o mais veterano, né? Enfim. E ele. Porque a gente. Você não tinha sanfoneiros jovens, né? Com o forró universitário, começou a aparecer muito jovem, moleque tocando sanfona. A gente mesmo testemunhou durante esse processo da Fala Mansa vários, né? Padrinhamos, inclusive, sanfoneiros. E hoje você tem um mestrinho, por exemplo, que nasceu desse movimento do forró universitário, né? Apesar de você neto de João Silva, um grande compositor já presente, Erivaldinho, filho de Erivaldinho, e o irmão sanfoneiro, a irmã cantora, vivia nesse ambiente, mas ele mesmo fala, poxa, graças também muito ao Fala Mansa, eu achei aquilo interessante quando moleque, né? O Cosminho também, que é um cara que eu acho incrível, Cosme Vieira, que eu conheci nos programas do Raul Gil, com 7 anos de idade, né? Num dos programas, a gente deu o curso de 1 ano de sanfona para ele, aí esticou mais 1 ano, e hoje o Cosme tá acompanhando a Ivete, sabe assim? Então são coisas que naquela época eram difíceis, mas a gente foi vendo crescer, e hoje você não consegue ligar o rádio sem ouvir uma sanfona. Qualquer estação você vai mudando, você tem a sanfona ali. O sertanejo muito presente a sanfona. Na nossa época, você lembra bem dessa época da Abril, Sim. quando a gente chegou com o Shot dos Milagres e Rindo à Toa nas rádios, muitas rádios falaram, olha, vocês podem gravar uma versão verão? Eu falei, o que é versão verão? É uma versão sem sanfona, mais luau. Eu falei, mas peraí, cara, é forró. Daí, não, mas é porque, sabe, não, a sanfona não entra aqui na rádio. Eu falei, peraí, é grande demais? É pesado? Como não entra? Né? A gente não conseguia entender. Fomos a estúdio, gravamos uma versão com a sanfona mais reduzida, assim, só que no timing da música ser mixada para cair para a rádio, explodiu o Shot dos Milagres rindo à toa a versão original. Essa versão ficou engavetada. Ou seja, né, olha a ironia do destino. E hoje você não liga a rádio sem ouvir uma sanfona. E hoje você tem um cara como o Michel Teló, por exemplo, que toca sanfona. E bem, né? Representatividade total, bem. E representando ainda a coisa da cultura gaúcha também, que é muito próxima da nossa, né? Que sempre teve, acho que o Sul sempre teve, por exemplo, Borghetti, que sempre teve essa Sim. representatividade muito forte. Então, graças a Deus, acho que só chegou até a gente também, né? Méritos para esses que seguraram na hora da onda difícil, né? Do momento complicado, onde o forró não aparecia tanto. E aí eu volto de novo a Dominguinhos, né? Foi um cara que Sim. não deixou a peteca cair, mesmo numa fase ali mais difícil. Sivuca, Aliás, né? Vamos falar de vários. quem Valdones. era da época, quem era da época de vocês ali também nos bailes de forró de Pinheiros era a Mariana Aidar, né? Sim, grande Mariana Aidar, que aliás, é, ela agora com um trabalho lindíssimo, agora ganhou o Grammy, né? O último trabalho da Sim. Mariana Aidar. E a Mariana, desde o início, quando ela tinha a Caruá, né? Ela cantava na Caruá, que era uma banda de forró lá no KVA. Ela tem essa coisa, cara, que a Mariana ela podia cantar o que ela quisesse, né? É incrível, cara. Ela tem faz parte muito dessa resistência, porque a Mariana, ela é uma grande cantora, ela
tem o alcance da Maria Naidara, assim, né, do círculo de amizade, de influências, Sim. né, é gigantesco, ou seja, ela poderia escolher o que ela quisesse fazer. E é tão legal ver ela, o último álbum dela chama Veia Nordestina, tipo assim, é um presente para a cultura, né? É uma mulher que eu respeito muito, assim. Gosto muito dessa perseverança dela e do trabalho também. E me conta mais, vai. Fala um pouco mais desse disco de feat aí. O que mais você pode contar pra gente? Do próximo aí, do que vem para frente, é isso? Eita, nós. Então, eu acabei fazendo canções já pensando nos estilos que seriam contemplados, né? Assim, Ah, estilos musicais que iriam encaixar com determinadas canções, né? Fiz isso partiu um pouco de uma parceria minha com dois caras de trap, que é o trap? Pumpkilla, e o Uau! Raga. O Raj e o Pumpkilla, dois caras que são incríveis, assim, que eu conheci num song camp da DEC. A gente sentou para fazer um som, assim como juntava com um, juntava com o outro para compor, coisa que eu tô amando, que é compor em conjunto com outras pessoas. Tô aprendendo um monte com essa molecada, juntando com molecada de outros estilos. E eu juntei com eles, e assim a gente começou a pensar na música, eu comecei a ouvir o beat. Obviamente, já falei, isso aí é chachado, irmão. Não vem com esse negócio de trap aí, que isso aí é chachado. Você pode chamar do que você quiser, mas você vai ver que é chachado. E aí escrevi a letra com uma melodia que eles já tinham, né? E quando eu cheguei em casa, foi disso que partiu essa minha ideia de mostrar o quanto tudo é forró, né? Acho que não é só um feat simplesmente, mas é mostrar o quanto tem forró em tudo. Então, nisso a gente já tem gravada esse feat com a Isa, que eu revelei aqui sem poder revelar. Sim. Temos um feat de rock and roll que ainda não tem quem vai estar cantando junto com a gente, mas é um shot rock and roll bem no estilo do que Raul fazia, aquela levada Uau! do shot, né, marcado, e que Gil sempre fez muito bem nas produções dele. Gil tinha uma levada swingada, né, que meio um rock and roll, meio swingado, meio soul, assim, que se olhar nos discos de Dominguinhos produzidos por Gil, tem muito isso, essa levada. E uma que eu já separei também, que vai ser dessa primeira leva, ela é uma mistura de música eletrônica com rastapé, que também é a mesma coisa, cara. Você vê o tum, 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 dum, dum, tum, dum, dum, tum, dum, dum, e assim, eu não pensei em outra pessoa, eu não pensei em ninguém para fazer Certo. ainda, porque eu quero, assim como foi com a Isa, eu quero que o tempo traga, sabe? Assim, com a Isa foi algo Sim. que veio, assim. Eu não quero, vou criar, vou chamar esse aqui porque é o top, mas eu acredito que o tempo já está trazendo alguém para somar junto nesse forró eletrônico, olha. Isso é bom. Aliás, a Catiane aqui perguntou se vocês têm algum trabalho, se vocês pensam em lançar algum trabalho de músicas tradicionais nordestinas para crianças. Algum projeto. Muito legal essa pergunta, porque eu quase iniciei esse ano e eu devo fazer. Aliás, como eu tenho 3 filhos, né? O que não falta para mim é inspiração com crianças, né? Aí eu comecei a separar um repertório, mas não são clássicos, não. São músicas da Fala Mansa, repaginadas, assim, né? Porque nas músicas da Fala Mansa tem muita coisa que tem essa coisa mais lúdica, assim, né? Também. Eu queria aproveitar um pouco disso e criar um Fala Mansinha, assim, sabe? Uma coisa que tenha uma sonoridade um pouquinho mais lúdica para as crianças. É uma ótima ideia e essa ainda a gente não fez, então tá na nossa caminhada. Ótima pergunta, Catiane. Tato, a gente está chegando no final da nossa live. Eu queria muito te agradecer, principalmente que você está aí perdido na Paraíba, é isso? Não, estou em Itaúnas, é Espírito Santo aqui, Espírito na Santo. Ah, divisa do então não está Espírito longe. Santo com a Bahia.
Então, dispôs esse tempo para a gente conversar. Muito obrigado. Ansioso por escutar o que você tem a apresentar. Vamos conversar mais sobre isso. Legal. Eu primeiro agradecer a você, Sérgio, porque assim, acho que quando a gente busca as coisas, né, na vida, assim, tem as nossas ideias, nossos objetivos, em muito o que nos mantém nos objetivos é uma palavra que chama reconhecimento, né? E tá aqui com você hoje, cara, você que, cara, já vi entrevistas com vários artistas que eu sou apaixonado, e tá presente aqui sendo entrevistado por você é um momento super importante desse reconhecimento na minha carreira, então te agradeço muito. E, cara, a gente agora nesse dia 23 lança Não Desista Agora, que eu queria só fazer esse adendo para as pessoas Sim. para poderem acompanhar, que é mais um trabalho que a gente faz para poder levar adiante mensagem positiva, mensagem boa para as pessoas nesse momento de quase lá, né? E é isso. Você tinha perguntado alguma coisa antes? Desculpa, eu fui te agradecer, Não, até não, não. esqueci. Tava falando. E vai sair em todas as plataformas de streaming, dia 23 agora. Dia 23, Não Desista Agora. Sai o clipe e já tem o pré-save para a galera que quiser já se adiantar. E mandar um beijo para a galera da beira do palco aí que está sempre comigo. Eles se dividem em várias pessoas aí que estão nos assistindo, mas que todas Sim. fazem parte da galera da beira do palco, a quem eu também acredito esse reconhecimento aí, que são pessoas que me mantêm aqui vivas. Estou em Itaúnas, que é uma delícia, com a minha família, recolhidinho, ainda sem Instagram, mas breve eu volto com o meu Instagram também. Tá bom, professor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Beijo, Sérgio. Tamo Tchau. junto.